E vamos dar continuidade aqui à aulinha de semana passada, onde a gente estava falando sobre dimensionamento de condutores, tá? Semana passada eu apresentei o primeiro método para vocês, que era o método da ampacidade, onde a gente tinha que reunir basicamente quatro informações sobre o circuito, tá? E a gente conseguia dimensionar a seção ou a bitola dos condutores daquele circuito. Bom, a gente tinha que reunir as seguintes informações. A primeira era qual que era o tipo de cabo que a gente ia utilizar, né? Qual que era o material condutor e a isolação. E nos exemplos que eu fiz aqui, a gente utilizou cabos de cobre com isolação PVC. Essa era a primeira informação que a gente tinha que ter para a gente escolher a tabela certa na qual a gente ia consultar é, o- a capacidade de corrente do condutor, tá? A segunda informação era a forma como esses condutores eram instalados. E além de a gente saber que eram condutores de cobre com PVC, né, o material a gente sabia que eram condutores embutidos em eletrodutos, eles eram instalados em eletrodutos embutidos em alvenaria. Essa era a forma de instalação, e isso nos dá um método de referência de acordo com a outra tabela lá, que era o método B1, né? Então, essa era a segunda informação. A terceira era a quantidade de condutores carregados no circuito. Esse circuito aqui do exemplo que a gente usou era um circuito para um chuveiro, tá? Que era esse circuito 1 aqui. E a gente tinha dois condutores carregados, porque a gente tinha duas fases e proteção. A proteção a gente não conta como condutor carregado, tá? E então só sobravam as duas fases, dois condutores carregados. Sabíamos essas três informações. A última era a corrente de projeto do circuito. O chuveiro bifásico, né, 5 kW, a gente dividia a potência pela tensão, que é 220, e a gente chegava numa corrente de projeto. Por último, eu falei dos fatores de correção. A gente aplicava os fatores de correção nessa corrente de projeto, dividia ela por esses fatores. O primeiro, o fator de correção de temperatura, tá? A gente considerou uma temperatura ambiente de até 35 graus, então a gente tinha que aplicar o fator de correção de temperatura, já que a consideração normal seria 30 graus, né? A temperatura ambiente aqui está um pouquinho acima, a gente dividia a corrente por 0,94. E tinha o fator de correção de agrupamento, que era se tivesse mais circuitos no mesmo eletroduto, tá? Que era o caso aqui desse exemplo, onde a gente tinha mais três circuitos no eletroduto. Então, um total de quatro circuitos passando pelo mesmo duto, a gente aplicava esse fator de correção de agrupamento 0,65. E a gente calculava uma nova corrente de projeto, uma corrente de projeto corrigida, tá? Bom, e com essas informações a gente vinha para essa tabela aqui, tá? É, e na norma, na NBR 5410, a gente tem mais de uma tabela dessa aqui, é, vai ser uma para cada tipo de condutor. Essa aqui é para condutores de cobre com isolação em PVC, tá? Se a isolação for diferente ou se o material condutor for diferente, aí tem que pegar a tabela correta, que não é essa aqui. Mas no nosso caso, cobre com isolação PVC. O método de instalação, eletroduto embutido em alvenaria, é o método B1, tá? Nos dá a referência B1. Então, a gente já sabe aqui. Número de condutores carregados no circuito, 2. Tá? Um circuito bifásico, 100 newton. Então, dois condutores carregados. Então, a gente tem que vir para essa coluna aqui. O valor de corrente logo acima do valor da corrente de projeto corrigida que a gente calculou, a gente usa ele, tá? Olhando para a coluna aqui, passou do 32, a gente chega no 41, que é o primeiro acima aqui do 37,2. Olhando aqui para o 41, a gente vem para a esquerda, vai nos dar um condutor de seção 6 milímetros quadrados. Então, usando esse primeiro método da ampacidade, a gente projetou para o nosso chuveiro um condutor de 6 milímetros quadrados, é, calculando a corrente de projeto, essas outras informações aqui que a gente tem que reunir para vir na coluna correta da tabela, tá? E usando os fatores de correção. Hoje eu vou ensinar um outro método para vocês, que é o método da queda de tensão admissível, onde a gente vai analisar não a corrente de projeto, tá? Mas a queda de tensão que a gente pode admitir no nosso circuito, do ponto inicial dele até o ponto onde a carga realmente está conectada, né? A gente tem o comprimento dos cabos aí e
a gente tem que admitir um máximo de queda de tensão nos cabos que levam energia. Pode ser do quadro de distribuição até a carga ou do quadro de medição também. A gente define uma porcentagem que a tensão pode cair nesse caminho. Bom, mas então, ó, esse método a gente tem que analisar essa queda de tensão. A gente analisa ela de maneira percentual, tá? A queda de tensão percentual eu chamei aqui de E porcentagem, né, o símbolo de porcentagem, e vai ser o quê? A gente olhando para o circuito. A tensão de entrada, tensão no início do circuito, menos a tensão na carga sobre a tensão de entrada. Ou seja, essa diferença aqui em cima, eu estou dividindo pela tensão de entrada, vai me dar um valor percentual. Se a tensão está chegando na carga está um pouquinho abaixo, quantos por cento que ela vai estar abaixo? Essa continha aqui vai me dar esse valor, tá? Normalmente a gente admite, dependendo do circuito, até 5 ou até 7% de queda de tensão. E tem uma regrinha aí, uma recomendação da norma NBR 5410 para esses valores. Bom, isso aqui é parecido com o quê? Se vocês lembrarem lá de máquinas, é parecido com a regulação de tensão do transformador, né? No transformador real, a gente não entrava com uma tensão no primário e tinha uma tensão no secundário, né? Analisando ali o mesmo nível de tensão. Ela não caía um pouquinho por causa das perdas internas. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou ter perdas no condutor que leva energia até a carga, então vou ter queda de tensão nesse condutor, tensão que vai chegar de fato na carga um pouco menor. E a gente tem que projetar o condutor corretamente para que a tensão não caia demais. Bom, e segundo aqui a NBR 5410, tá? A gente tem valores aqui percentuais que a gente pode admitir de queda de tensão de acordo com o tipo de atendimento que a nossa instalação tem, tá? O primeiro aqui, se eu tiver um transformador de propriedade da unidade consumidora, o que que é isso? Se eu sou atendido em alta tensão e eu tenho que comprar o meu transformador, isso é comum aonde? Em condomínio, supermercado, é, pequenos centros comerciais, onde a carga é muito grande e eu ultrapasso os 75 quilowatts que a energia, tanto a Energisa quanto a CEMIG permitem para fornecimento em baixa tensão, né? Eu tenho que montar uma pequena subestação dentro da minha instalação, receber energia em alta tensão e eu fazer o serviço que é feito nos transformadores de poste, né? Mas isso para unidades consumidoras um pouquinho mais, com carga mais elevada, tá? A gente pode ter 7% de queda de tensão do secundário do transformador que eu tenho na minha instalação até a carga. Bom, e tem um caminho longo aí, né? Desse transformador eu vou para o quadro de medição, depois eu vou para o quadro de distribuição, depois eu chego na minha carga. Dependendo, eu posso ter até um outro quadro de distribuição intermediário, se for uma instalação muito grande, tá? Na indústria é muito comum separar em vários quadros de distribuição para grupos de carga, por exemplo, separar a iluminação de cargas de diferentes setores ali da planta industrial. Então a gente pode também ter quadros de distribuição em geral e vários quadros intermediários. Então a gente tem um caminho aí para a energia percorrer desse ponto de conexão com o transformador até a carga. Bom, se eu receber energia do transformador do poste, transformador da concessionária, a queda de tensão admitida também é de 7%, mas aí eu tenho que contar lá do transformador do poste até a minha carga, tá? E o caminho pode ser um pouquinho mais longo, porque o transformador ele pode não estar num poste que está em frente à minha casa, mas um poste que está no final da rua, um poste que está um pouco distante da minha casa. Então eu tenho que contar também a queda de tensão nesse caminho. Não é o ponto de conexão meu com o poste, mas 7% o ponto do transformador até a minha residência. Bom, se eu tiver nessa situação, né, onde eu estou distante do poste, eu não sei, eu não tem como mexer, né, nos cabos que vão do transformador até o ponto de conexão da minha instalação com a rede elétrica, eu posso fazer a conta aí da queda de tensão do ponto de conexão até onde eu estou atendendo a minha carga, tá? Mesmo que não tenha um transformador no poste. Só que eu vou considerar um pouquinho mais baixo, vou considerar 5% de queda de tensão desse ponto até a carga, tá? Isso para desconsiderar o caminho do transformador
até onde eu estou conectando mesmo a minha instalação, um poste que não tem transformador, tá? Então é só abaixar 2% e pode fazer a conta dali para frente que não tem erro. Bom, e se tiver geração nessa instalação, né? Se tiver um gerador diesel, se tiver placas fotovoltaicas, se tiver qualquer tipo aí de geração distribuída, né, geração menor na instalação, aí tem que contar 7% da saída desse gerador, tá? Seja qual o tipo for, até as cargas também, porque passa a ser uma fonte esse gerador quando a gente desconecta da rede. Bom, no caso específico da CEMIG, tá? Na ND 5.1, ela sugere um valor ainda menor para esse terceiro caso aqui, tá? Quando eu calculo do ponto de entrega até a minha carga, a NBR 5410 sugere 5% de queda de tensão máxima, a CEMIG já fala para ser um pouquinho mais rigoroso, para admitir até 4% nesse caso aqui, tá? Mas isso aí é CEMIG, a Energisa não faz nenhuma observação sobre isso, não, ela simplesmente manda a gente seguir a NBR 5410, tá? Mas só para ficar aí o alerta dessa diferença da CEMIG. Bom, aqui ó, tem um exemplo gráfico só para vocês entenderem como que fica, né, dividido esse 7% ou esse 5% para uma instalação genérica aqui, onde a gente tem alguns quadros intermediários, tá? Aqui a gente tem o ponto de entrega, tá? Que pode ser uma subestação do consumidor, pode ser o transformador do poste ou pode ser a fonte própria, se eu tiver um gerador diesel, por exemplo, tá? Eu tenho um quadro geral de distribuição e tenho alguns quadros terminais, um quadro de luz e um quadro de força aqui, tá? Bom, a norma só diz para a gente que nesse caso aqui, a gente pode ter 7% de queda de tensão do ponto de fornecimento até a carga, mas ela não fala quanto que eu tenho que dividir entre trechos aqui, tá? Isso aqui eu fiz dessa forma aqui, mas é só uma sugestão, né? Não precisa ser necessariamente assim. Eu posso considerar 3 aqui e 2 aqui também, não tem, isso aí não é definido não, tá? Mas é importante eu definir essas quedas de tensões em diferentes trechos. Por quê? Porque eu vou ter que projetar diferentes condutores para esses trechos aqui, tá? O condutor que vai do transformador até o quadro geral de distribuição vai ser um condutor com a bitola maior. Aqui eu já dividi em dois circuitos, ó, tá? Aqui vão ser dois condutores com a bitola um pouco menor, provavelmente. E aqui, eu do quadro de luz, do quadro de força, eu ainda posso dividir em mais circuitos, tá? E vão ser circuitos com a bitola menor ainda. E eu vou ter que considerar diferentes quedas de tensão para esses trechos aqui do sistema, tá? Mas a gente vai fazer exemplos aqui para vocês entenderem melhor, só para ilustrar aí. Bom, se a gente, naquele terceiro caso que eu falei que é 5%, a gente vai considerar o ponto de conexão, a gente não tem transformador, não tem subestação, a gente simplesmente tem um ponto de conexão, tá? A gente vai considerar 5% nesse total aqui, para aquele caso C, sendo essa caixinha amarela aqui, simplesmente um ponto de conexão, que é o nosso medidor, né? É onde o nosso medidor está conectado. Bom, e como que a gente determina então a bitola do cabo a partir dessa porcentagem de queda de tensão admissível? Bom, a gente tem uma equação aqui que a gente pode calcular a bitola do cabo, que eu chamei de S, tá? A partir dessas informações aqui, ou a gente pode consultar uma tabela que a gente monta a partir dessa equação. Mas só para vocês entenderem de onde é que vem a tabela, a gente vai acabar considerando essa tabela. Aqui, a seção do condutor vai depender primeiro aqui, da resistividade do cobre, né? O condutor que a gente vai utilizar. Se for utilizado o condutor de alumínio, vai ser a resistividade do alumínio, que é diferente, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com a do cobre, porque no geral a gente trabalha com cabo de cobre. A gente vai depender da queda de tensão percentual admissível, que a gente tem que definir, né? Quantos por cento que a gente pode admitir de queda de tensão. A gente precisa saber a tensão nominal do circuito, se é 127, se é 220, e a gente tem que saber essa tensão. E a gente vai multiplicar isso aqui pela soma ponderada das potências pelo comprimento do circuito, tá?
se o meu circuito tem várias cargas, né? Eu sei a potência dessas cargas, por exemplo, o circuito de iluminação, eu vou ter um ponto de iluminação em cada cômodo, tá? E eu tenho uma distância diferente dos cabos que chegam em cada cômodo. Ou seja, eu vou ter que pegar potência de iluminação de um cômodo e multiplicar pela distância que vai do cabo que sai do quadro de distribuição e chega até esse ponto, mais a potência de outro cômodo, vezes a distância do cabo que sai do quadro de distribuição e chega a esse outro cômodo, e por aí eu vou somando, tá? E é, eu chego nessa soma ponderada aqui. Se eu estou multiplicando potência por comprimento, eu vou multiplicar o watt vezes metro. E eu vou ter um valor em watt vezes metro para multiplicar aqui. Bom, a gente consegue montar tabelas a partir dessa equação, tá? Aqui a gente tem uma tabela, se a tensão do sistema for 127 volts, tá? E se a gente utilizar cabos de cobre. E tem outra tabela aqui também, se a gente utilizar cabos de cobre com tensão, e a tensão do circuito for 220. Se for cabo de alumínio, aí já vai ser outras tabelas, tá? Mas aqui eu só coloquei as tabelas para cobre, porque o alumínio vocês viram que são casos muito específicos aqui, então nem coloquei aqui não, tá? Mas bom, primeira coisa que a gente tem que saber é a tensão, né, do sistema que a gente está projetando os condutores. Sabendo a tensão, a gente vai escolher a tabela correta, se é a tabela de 127 volts, se for monofásico, ou se é a tabela de 220, se for bifásico, tá? Bom, e a gente tem essa tabela aqui. Segunda coisa que a gente tem que definir é a queda de tensão que a gente vai admitir no nosso circuito, se é 1, 2, 3, 4 ou 5%, tá? Por exemplo, se a gente quer admitir até 3% de queda de tensão, a gente vai pegar essa coluna aqui. Bom, e os valores dessa coluna, esses valores estão em watt vezes metro, tá? Potência em watt vezes distância em metro. E é aquele valor que eu calculo ali, somando, fazendo aquela soma ponderada da potência de cada carga vezes a distância, ou melhor, vezes o comprimento do cabo que está atendendo aquela carga. Eu vou fazendo essa soma ponderada que vai me dar esse valor aqui em watt vezes metro. Bom, eu vou olhar para a coluna da tabela e vou pegar o valor logo acima daquele valor de projeto, tá? E pegando o valor aqui logo acima, eu vou olhar para essa primeira coluna da esquerda e eu vou obter aqui a bitola do cabo, a seção do cabo projetada para o meu circuito, tá? Mas bom, vamos fazer um exemplo, né, para ficar mais claro aí como é que a gente utiliza esse método. Bom, e pegando o nosso exemplo do chuveiro, tá? Da aula passada, a gente tem um chuveiro de 5 kW, o circuito é bifásico, 220, né? Os cabos são cobre com isolação PVC, aqui a isolação não interfere muito, mas o cobre é importante a gente saber, tá? E tá falando aqui agora para a gente que a distância do quadro de distribuição até o chuveiro, né? O caminho, o comprimento desses cabos aqui vai ser 15 metros. Então, a gente tem que calcular o que aqui? O watt vezes metro. A gente tem que multiplicar a potência do chuveiro pelo comprimento, que é 15 metros. Então, fazendo essa multiplicação, a gente tem 75 mil watts vezes metro. Ou 75 kW vezes metro também dá no mesmo, tá? É porque a tabela está em watt vezes metro. Mas, bom, a gente tem que definir quanto que a gente vai admitir de queda de tensão. Isso aqui é um circuito terminal, tá? Indo do quadro de distribuição e terminando na carga, tá? Se é um circuito terminal, normalmente a gente vai admitir 2% de queda de tensão. Pode admitir 3%? Pode, mas aí você vai ter que admitir 2% para o circuito que vai do medidor até o quadro de distribuição, o circuito que está antes. Vou fazer um exemplo mais completo aqui para vocês entenderem isso, tá? Mas eu sugiro que sempre que for um circuito terminal, um circuito que vai acabar ali na carga, utiliza 2%. Se for um ramal de entrada, utiliza 3%. E a soma sempre vai dar 5%. Mas bom, admitindo 2%, a gente tem que ir lá na tabela, então, com esse valor 75 mil e olhar na coluna dos 2%. E, importante, olhar na tabela certa, tá? A tabela do 220 volts, que é essa aqui, a tabela 12 dessa apresentação. Essas tabelas aqui estão lá na NBR 5410, tá, gente? Eu até peguei do livro aí, essa tabela tá mais bonitinha, mas o livro simplesmente pegou a tabela da norma.
Bom, o valor aqui, ó, a gente vai ter que olhar a coluna do 2%, que é o que a gente definiu. E o valor calculado foi 75.000 watts vezes metro. O valor que está logo acima é esse aqui, ó, 112.288 watts vezes metro. O anterior está menor, 70, tá? Então, a gente vai pegar o valor logo acima. Esse valor dá para a gente um condutor com seção 4 milímetros quadrados, certo? Então, deu um condutor menor do que a gente tinha achado pelo método da ampacidade da aula passada. Aquele lá tinha dado 6 milímetros quadrados. Bom, mas observe que aquele lá só tinha dado 6 milímetros quadrados se a gente aplicasse o fator de correção, né? E a gente pode aplicar os fatores de correção aqui também. Pode não, deve aplicar os fatores de correção aqui também. Então, a gente tem que pegar esse valor de projeto, que foi 75.000 watts vezes metro, e aplicar aqueles fatores de correção para o circuito do chuveiro. Os fatores são os mesmos, tá? O fator de correção de temperatura e o fator de correção de agrupamento, tá? A gente tem, pegando lá do exemplo anterior, temperatura 35 graus, o fator de correção vai ser 0,94. E o agrupamento tem 4 circuitos no mesmo eletroduto, o fator de correção vai ser 0,65. Eu vou pegar o valor de projeto em watt vezes metro e dividir por esses fatores aqui que a gente tem que aplicar. E a gente vai ter um novo valor de projeto, tá? Que vai ser 122.745 watts vezes metro. Bom, agora a gente tem que pegar esse valor aqui e ir lá na tabela, olhar na mesma coluna do 2%, tá? Aqui já adiantou aqui que vai dar 6 milímetros quadrados, mas vou voltar na tabela aqui só para mostrar, tá? Bom, já até esqueci o valor, 122, tá? Quase 123 mil. Bom, o fato é que a gente ultrapassou esse valor aqui de 112, que era o primeiro projeto aí sem os fatores de correção. Se a gente ultrapassou esse valor, a gente tem que vir para o valor logo acima, que aqui vai ser o 168. Bom, aí sim, tá, o nosso valor de projeto está abaixo desse aqui. E agora a gente vai ter um condutor com bitola 6 milímetros quadrados. Agora sim, ficou igual o método da ampacidade, tá? Os dois me deram 6 milímetros quadrados para o meu chuveiro. Sempre esses dois métodos vão dar o mesmo valor? Não, nem sempre, tá? Eles podem dar valores diferentes, mesmo aplicando os mesmos fatores de correção nos dois. Agora, qual que eu vou escolher? Eu sempre vou escolher o maior, por segurança, tá? Mesmo que um método me dê um valor abaixo, eu tenho que atender ou a capacidade de condução de corrente ou a queda de tensão. Então, sempre vou escolher o valor a bitola maior, que eu vou estar atendendo os dois critérios aí. Eu posso estar atendendo um muito acima, né? Eu estar sobredimensionando, mas eu tenho que atender o outro também. Então, se der valores diferentes nos dois métodos, eu escolho o valor maior de bitola do cabo. Tudo bem? Bom, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, hein, gente, fica à vontade. Eu separei outro exemplo aqui para fazer também, para aplicar também esse método da queda de tensão, num exemplo um pouquinho mais completo aqui, tá? Bom, então vamos lá. Esse exemplo aqui, ó, é o seguinte: a gente tem aqui um medidor no ponto de conexão, a gente tem um quadro de distribuição e a gente tem algumas cargas aqui. A gente tem o circuito 1 com 3 cargas, está aqui a distância de cada um. A gente tem o circuito 2 com 4 cargas, também está a distância aqui de cada carga, tá? E tem uma carga de 20.000 watts conectada direto no quadro de distribuição, tá? A distância aqui é zero. Pode ser, por exemplo, sei lá, um compressor debaixo do quadro de distribuição, né? Aí, claro que vai ter um cabo ali, né? Mas a distância pequena a gente pode acabar desconsiderando. Se for um cabo de, sei lá, de meio metro, né? Aí a gente vai dar trabalho à toa ficar considerando isso aí, tá? Mas bom, aqui a carga está direto no quadro de distribuição. E tá falando aqui a distância também, ó, 27 metros do medidor até o quadro de distribuição. E a gente vai ter que projetar os condutores do circuito 1, do circuito 2 e do ramal de entrada aqui. Esse ramal aqui de 27 metros que vai do medidor até o quadro de distribuição. Bom, para aplicar o nosso método, a primeira coisa que a gente tem que saber é o tipo, né, de condutor que a gente vai utilizar. No caso aqui vai ser cobre, então a gente vai utilizar a tabela dos condutores de cobre. E a tensão dos circuitos aqui,
tá? O circuito aqui 1 e 2 é monofásico, tá falando aqui que é 127 volts, e o alimentador é trifásico, tá? Não falei aqui no enunciado, mas o alimentador é trifásico. Bom, eu poderia até ter colocado o circuito 2 bifásico, que ia ficar os três casos aqui, mas tudo bem. É o seguinte, vamos começar aqui então calculando aquele valor de projeto em watt vezes metro. A gente vai multiplicar a potência pela distância de cada carga e somar, fazer essa soma ponderada. No circuito 1, ó, a primeira carga de 100 watts ela está distante 5 metros do quadro. Então, 5 metros vezes 100 watts nos dá 500 watts vezes metro. A segunda carga, de 60 watts, ela está distante quanto? 13 metros do quadro de distribuição. 5 mais 8, 13 metros, tá? Então, 60 watts vezes 13, 780 watts vezes metro. E mesma coisa para a terceira carga aqui, que é a maior, que está mais distante. Bom, fazendo essa soma ponderada aqui, a gente tem o valor de projeto do circuito 1, 10.280 watts vezes metro. No circuito 2, a gente faz a mesma coisa, a gente tem a distância de cada carga e a potência de cada uma delas, tá? A gente simplesmente multiplica a distância de cada uma pela potência e soma aqui os resultados em watt vezes metro. A gente tem esse valor de projeto aqui, 20.120 watts vezes metro por circuito 2. Bom, e para o ramal de entrada, para o alimentador? O circuito dele é trifásico, tá? Eu deveria ter falado no enunciado aqui, acabei esquecendo de colocar, mas o nosso alimentador é trifásico, tá? Como o alimentador é trifásico, a gente vai dividir a potência total pelas três fases, ou seja, a gente tem corrente igual nas três fases, tá? Então, 1/3 da potência passa por cada uma das fases. Por isso, a gente vai somar as potências totais aqui no quadro de distribuição e vai dividir por 3, tá? Por quê? É como se a gente estivesse projetando o condutor de cada fase, tá? E por cada uma das três fases vai passar 1/3 da potência, por isso a gente vai dividir por 3, é como se a gente estivesse projetando aqui o condutor de uma das fases, com 1/3 da potência, e a gente vai olhar onde? Na tabela de 127, é como se a gente estivesse projetando um circuito monofásico com 1/3 dessa potência, certo? Então, sempre que for trifásico, divide a potência por 3 e olha na tabela de 127 volts, que é a tensão monofásica. Bom, então a potência aqui vai ser a potência total. Eu vou somar todas essas cargas e não esquecer da potência aqui dessa carga de 20.000 watts, que é a maior de todas, tá? Então, só somei aqui a potência de todas essas cargas, dividi por 3 porque é trifásico, e multipliquei por 27 metros, que é a distância do medidor até o quadro de distribuição. E nos deu esse valor aqui, que é o maior, claro, né, porque a distância é maior e a potência também, de 195.129 watts vezes metro. Bom, os circuitos são monofásicos, tá? E a gente vai olhar o que então? A tabela de 127 volts, tá? De circuitos monofásicos. E a gente tem que definir a queda de tensão que a gente vai admitir para os nossos circuitos. Os circuitos 1 e 2 são circuitos terminais, tá? Então, ó, a gente vai admitir quantos por cento de queda de tensão neles? 2%, porque são circuitos terminais. O total tem que ser 5, tá? Do medidor até a carga. Então, se eu admitir 2 para o circuito terminal, o que sobrou para o alimentador aqui? Sobrou 3%, né? Para o total ser 5%. Então, para o alimentador, a gente vai admitir 3% de queda de tensão, a gente vai olhar a coluna dos 3%. Para os circuitos 1 e 2, a gente olha a coluna do 2%. Bom, então, guardando esses três valores de projeto aqui, que estão em vermelho, a gente vem aqui para a tabela, tá? Para o circuito 1, 10.280, a gente vai pegar o primeiro valor aqui da coluna de 2%, que já está acima do valor de projeto. Então, esse circuito vai ter condutores de 1,5 milímetro quadrado, tá? O circuito 2, nessa mesma coluna, ele já ultrapassa esse primeiro valor aqui, ó, é 20.120 o meu valor de projeto. Então, eu tenho que vir para a segunda linha, tá? Que está logo acima, 23.387. E eu venho aqui, ó, me dá para o circuito 2 um condutor de 2,5 milímetro quadrado, tá?
Bom, se a gente tivesse que chutar qual tipo de circuito que é, o circuito um seria de iluminação, né, 1,5, e o circuito 2 seria um circuito para tomadas de uso geral ou, sei lá, para algum outro tipo de equipamento, tá? Mas isso aí só se for especificado, não tem como falar, mas provavelmente seria isso. Bom, para o alimentador, a gente tem o nosso valor de projeto aqui, 195.129 watts vezes metro. Só que aí a gente tem que olhar aqui na coluna do 3%, que é a queda de tensão que a gente vai admitir no nosso alimentador, que tem 27 metros, tá? Bom, e olhando aqui nessa coluna, o valor que está logo acima é esse aqui, 224.516. E nos dá um condutor com bitola 16 milímetros quadrados. Esse vai ser o condutor do alimentador, que vai do medidor ao quadro de distribuição. Natural que ele seja maior, tá? Por quê? Porque tem também aquela carga que está lá junto com o quadro de distribuição de 20.000 watts. Então, a potência que vai passar pelo alimentador vai ser bem maior do que por esses dois circuitos, tá? Então, só para exemplificar melhor aí como é que fica. Se for uma instalação residencial, a gente tem que aplicar esse método para o alimentador, que vai do medidor até o quadro de distribuição, considera 3% de queda ali. E para os circuitos que saem do quadro de distribuição até as cargas, considera 2% e tem que olhar lá na planta e tentar estimar no desenho, né, no projeto lá por onde passam os eletrodutos, tentar estimar o comprimento do cabo que vai do quadro de distribuição até as cargas e fazer essa soma ponderada, tá? Não é tão direto assim, a gente tem que ficar medindo na planta, tá? Mas as tomadas, por exemplo, dá para simplificar concentrando elas no centro do cômodo, igual eu fiz com algumas vezes essa simplificação, também não tem problema nenhum, tá? É só para simplificar, a diferença vai ser pouquinha, mas pode também contar tomada por tomada, não tem problema nenhum não, tá? Mas fica aí o exemplo para vocês, esse segundo método. O interessante num projeto é aplicar esses dois métodos e usar a bitola de condutor maior, que eu achar utilizando os dois métodos, ampacidade e queda de tensão, que eu estou garantindo que os condutores vão aguentar a corrente que eles vão conduzir pelo método da ampacidade e que não vai ter uma queda de tensão maior do que a norma sugere se eu aplicar esse segundo método, tá? Nos circuitos terminais, principalmente em instalação residencial, os circuitos terminais não vai dar muita diferença não, tá? Por quê? Porque a gente separa os circuitos justamente para a gente ter, né, o 2,5 nas tomadas de uso geral, né? A gente divide os circuitos para não ultrapassar isso e 1,5 na iluminação. Isso aí a divisão de circuitos já vai levar para isso. Mas para o ramal de entrada é muito importante fazer os dois métodos, tá? Por quê? A distância do quadro do medidor, né, do quadro de medição até o quadro de distribuição, ela varia muito de instalação para instalação, tá? Pode ser, essa aqui do exemplo era 27 metros, mas se for um prédio, a distância quanto maior o andar, maior vai ser essa distância, tá? Se for uma casa, a casa pode ter um recuo na frente, a casa sendo fundo do lote, a distância também é muito grande. Se a casa for na frente do lote, a distância é pequena. Então, isso aí varia muito. É importante fazer esses dois métodos, porque no ramal de entrada, no alimentador, aí sim pode dar problema se a gente não obedecer aqui esses métodos. O problema que eu estou falando seria o quê? Se eu aplicar só o da ampacidade, eu projeto condutores que vão aguentar a corrente de projeto, tudo bem, eles vão aguentar, os condutores não vão esquentar e projetados corretamente, mas aí pode dar uma queda de tensão de 10%. Aí os aparelhos que estão conectados nessa instalação não vão funcionar direito. A lâmpada não vai acender direito, lâmpada de LED vai ficar piscando e lâmpada incandescente vai ficar com brilho menor, chuveiro não vai esquentar direito, enfim. A gente pode ter problemas também pela queda de tensão, por isso que é importante aplicar esse método aqui, certo? Mas, como eu falei, mais importante para o ramal de entrada. Instalação industrial, comercial, aí, principalmente nas tomadas de uso geral, se eu tenho aparelhos específicos também, é importante fazer isso aqui, tá? Bom,
A aula de hoje é até aqui. Pessoal, minha internet desconectou aqui, mas já voltou já. Desculpa aí de eu ter saído, tá? Mas alguém tem alguma dúvida aí? Bom, então é isso aí. Semana que vem a gente vai aprender a projetar os eletrodutos e vai ter atividade também semana que vem, beleza? Bom dia a todos e bom restinho de semana aí. Tchau,